Então, vamos lá, né, Rodrigo, para mais uma aula, né, nossa quinta aula. Então, nessa nossa quinta aula, nós vamos estudar oração e perdão, oração e pensamento positivo, oração e alimento, né, versus alimento, oração sacerdotal, oração versus apresentando queixa e a oração do Messias. Então, esses são os temas da nossa quinta aula. Bem? Sim, estou ouvindo. Então, vamos lá. Oração versus perdão. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. 2 Crônicas 7:14. É muito importante nós entendermos isso. Como nós confessamos o nosso pecado? Através da oração, através do tefilá Adonai, falar com Adonai. Olha a importância da oração. Como é que a gente chega para Deus e diz, Senhor, eu pequei, me perdoe. Como é que é feita a conversão? Através da oração. No momento que a gente fala, Senhor, eu reconheço que eu sou um pecador perdido, que eu preciso do sangue do Messias derramado na cruz para me purificar, que eu não posso me autopurificar, que eu não posso me salvar, que eu sou 100% dependente daquilo que Cristo fez por mim, que Ele me salvou, ó Pai eterno. Quando eu falo isso, quando eu entrego isso, eu estou tefilando, estou orando. E ele está dizendo, se o meu povo orar, confessar os seus pecados e se arrepender. Mas olha a palavra que ele coloca na frente. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Você notou que a palavra humilhação vem antes de orar? Se humilhar, ou seja, se esvaziar do seu ego. E isso nós tratamos muito profundamente nas outras aulas sobre a importância da humildade na oração. O pão nosso de cada dia, não o cheeseburger nosso de cada dia. O pão. Né? Tem gente que coloca uma picanha no meio desse pão né? Para poder comer. Então, nós temos que ter em mente isso. As regras da oração. Quer ver? Nesse único versículo de 2 Crônicas 7:14, eu tenho várias regras de oração. Primeiro, humilhar, chegar com humildade. Segundo, orar, clamar. Clamar não para qualquer Deus, mas o Deus da Bíblia, o Deus de Israel, o Messias, ou seja, um Deus com identidade. Então, você tem várias regras de oração só nesse versículo. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção é para o perdão. É através da oração que nós apresentamos a Deus os nossos pedidos de perdão. Olha a importância da oração. E ele diz que quando nós apresentamos esse pedido de perdão diante dele através do tefilá, através do falar com Deus, se isso for feito com humildade, ele nos perdoa por meio do sangue do Messias. Vamos ver lá? Vamos. Enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, meu povo, e fazendo o meu pedido ao Senhor, ao meu Deus, em favor do seu santo monte. Daniel 9:20. Olha que coisa interessante. Daniel disse, quando eu estava orando, mas olha a sequência. Primeiro, confessando os meus pecados. Daniel disse. Segundo, confessando os pecados do meu povo, Israel, e fazendo pedido. Primeiro ele estava orando, mas ele revela a sequência da sua oração. Ele diz, primeiro eu confessei o meu pecado. Depois, eu reconheci que eu estava no meio de um povo pecaminoso, que o nosso povo realmente pecava. E aí eu abri a minha boca para fazer pedido. Tem gente que é assim, ele já começa a oração, Senhor, eu queria pedir para o Senhor isso. Amém. Olha como Daniel orava. Ele ia se dirigir a Deus, ele dizia, olha, Senhor, primeiramente, eu quero dizer que eu sou um pecador. Quero confessar a Ti aqui o meu pecado. Quero dizer que eu reconheço que eu habito no meio de um povo pecador, ou seja, uma sociedade pecaminosa.
Mas eu também quero apresentar ao Senhor alguns pedidos. Era assim que Daniel orava. Primeiro, ele apresentava, ele pedia perdão pelas falhas dele. Ele reconhecia tudo isso. Então, na realidade, a Bíblia apresenta as regras muito claras de oração. É que o que acontece? Quando você pega as regras e joga fora, aí não dá, né? Aí a coisa não funciona. Se eu jogo as regras bíblicas de oração fora, o que vai acontecer? Porque, veja bem, se Deus tivesse dito simplesmente, ore para mim, né? Tefilá, fale comigo nos critérios que você quiser. Do jeito que você quiser. E ele não tivesse apresentado nenhuma regra de oração, tudo bem. Cada um inventava uma regra para orar, mas não. A Bíblia é muito clara a apresentar as regras de oração, através dos servos de Deus, através do próprio Messias. Então, mas se eu pego esse manual de normas e rotinas aqui, a palavra de Elohim, e jogo fora, eu vou me prender a mito, eu vou me prender a dogmas religiosos. E eu vou estar orando de forma que levanta a ira de El Shaddai. E não me traz a sua graça, a sua misericórdia. Volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. Isaías 55, 7. O que é para a mente judaica esse voltar? Volte para esse Deus. O que é buscar a face do Senhor? Nós tratamos isso na aula seguinte. Buscar a face do Senhor. Voltar-se para Deus. É tudo linguagem judaica de dizer, levante a oração a Ele, leve a oração a Ele, leve seus pedidos, se dirija ao Senhor, busque Ele. Tefilá Adonai, fale com o Senhor. Então, Isaías está dizendo, se você apresentar a Deus seus pedidos de perdão, Ele vai te perdoar de bom grado. Olha que palavra linda. Vamos ler esse versículo novamente. Volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. Não apenas perdoará, mas perdoará com alegria, de bom grado. Não é aquele perdão assim, te perdoo, mas taco na sua cara as suas falhas. Não, perdoará de bom grado. Deus tem prazer em nos perdoar. Sabia que quando você pede perdão para Deus por uma falha, e você realmente crê que Jesus pagou esse pecado teu, Deus te perdoa não com mau gosto, mas com uma alegria, de bom grado. Esse é motivo da gente ficar muito feliz. Saber assim, olha, eu cometi uma falha, mas Deus está disposto a me perdoar, não assim, tá, te perdoo, mas de bom grado. Não é só perdoar. Ele fica feliz em esperar. Não é só perdoar, né? Mas perdoar de bom grado. Ele fica feliz em nos perdoar. Perdão completo, né? Completo. E é esse tipo de perdão que a gente tem que oferecer para aqueles que nos ofendem. Né? É. O mesmo, né? Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo... Vamos lá, deu uma travada aqui. Eu estou lendo, Rodrigo. Vou ler de novo. Sim. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Neemias 1, 6. Neemias também está dizendo, olha, dia e noite eu vou diante de El Shaddai e digo, Senhor, eu sou um pecador. O meu povo anda pecando. E ele, através do tefilá, do falar com Adonai, ele está dizendo, eu, dia e noite, me confessava o meu pecado, confessava o pecado do meu povo, e me apresentava buscando a face do Senhor, colocando minhas petições diante dele. Então, nós temos exemplo de Daniel. Ó, Senhor, tu nos puniste menos que os nossos atos merecem. Nós temos exemplo de
tantos profetas apresentando a Deus o reconhecimento do seu pecado através do tefilá Adonai, do falar com Adonai, da oração. Então, sim, a oração é um momento também de pedirmos perdão. É por meio da oração que pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas a Adonai. Oração versus pensamento positivo. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Marcos 11, 22. Pode colocar a imagem dos livros. Isso é um assunto muito sério. O positivismo invadindo as igrejas, vindo do ocultismo disfarçado de cristianismo. Eu gostaria de recomendar esses livros do David Ruth, A Batalha pelo Controle da Mente, Escapando da Sedução, a Sedução do Cristianismo. O Marcos também já leu esses livros. Eu já li, já comprei vários desses livros, já dei para as pessoas. Muito bom. Onde ele explica o perigo da oração e o pensamento positivo. Hoje o positivismo não conta. Se você se concentrar, visualizar e mentalizar e focar na sua mente aquilo que você quer, vai acontecer. Respondeu-lhe Jesus: tenha fé no poder da sua mente? Lê o versículo novamente lá, Marcos. Aí está escrito, respondeu-lhe Jesus: tenha fé no poder da sua mente. É isso que está escrito aí? Não. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Marcos em Deus! 22. Em Deus! Se alguém for ouvir oração, é em Deus. As pessoas estão transformando o poder na mente em Deus. Eu quero um carro. Então eu já visualizo o carro e eu já foco naquele carro. E pelo poder da minha mente, não Deus, eu vou fazer Deus me dar esse carro? O que eu estou fazendo? Isso é o ocultismo disfarçado de cristianismo, que adentrou seminários e igrejas. Estão trocando o poder de Deus pelo poder da mente humana. Se eu tenha fé na mente humana, no poder da sua cognição, tenha fé em Deus. Se alguém tiver de ouvir oração, Deus tem que ser pela vontade ou a permissão dele. Então, eu recomendo esses livros muito importantes, onde David Ruth, um pastor batista, infelizmente já faleceu, mas deixou seu legado aí, seus livros. Ele é muito bom nessa área de ocultismo disfarçado de cristianismo. Marcos Belém já leu esses livros, sabe quanto que eles são importantes. Eu e o Marcos vive comprando esses livros aí, tem que ser meio escondido das esposas, que elas estão bravas de comprar muito livro, né, Marcos? Mas, enfim. Aí, ó. Deixa a Tamires ver isso. Deixa a Tamires ver. Depois não deixa ela ver não deixa ela fazer esse curso, não, Marcos. A minha aqui, eu estou escondendo os livros lá no fundo, lá, para ela ver que é novo. Esse dia ela falou assim, esse livro aqui no plástico. Ué, esqueci de abrir. Muito bem. Mas, enfim, é isso. Não podemos transferir o poder que está em Deus para a nossa mente. Isso é ocultismo. O positivismo tomou conta das igrejas. Foque o pensamento positivo e que você vai conseguir. Sabia que isso tem base na Bhagavad Gita? Eu tenho a Bhagavad Gita aqui em casa, já até passei um curso sobre ela, a Bíblia do Hindu. Isso é a base do Hindu, que o poder da mente pode fazer qualquer coisa. Bom, se eu posso fazer qualquer coisa pelo poder da minha mente, eu não preciso de Deus. Veja bem, se coisas acontecem porque eu mentalizei e visualizei, eu não preciso de Deus. Tenha fé no poder da minha mente? Não, tenha fé em Deus. Tenha fé em El Shaddai. Na verdade, igual ao sistema de pirâmide, né? Eles enriquecem alguns para atrair muitos, né? Esse sistema aqui, alguns fortalecem, mas não todos. E aí vai atraindo, né? Vai atraindo, né? As pessoas. Tem muito pastor hoje
coach, né, que eles falam. Eu estava vendo essa semana com esse tipo de teologia, mas vários, e com muito nome na mídia. Muito nome. Mas eu quero ver se tem nome com El Shaddai. Na mídia, tudo bem, mas é uma influência muito grande, né? Vai distorcendo, né? A palavra de Deus. Isso é verdade. Oração versus alimento. Mas eu não jantei hoje, vê isso aí. Então, vou ter que pedir um mais tarde. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Salmos 24:1. Primeira regra. Por que nós temos que orar antes de comer? Agradecer o alimento. Por que é pecado comer sem agradecer? Porque primeira regra está no Salmo 24:1. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Se tudo que não existe é do Senhor, antes de eu usufruir disso, eu tenho que agradecer. É pecado comer? Claro que não, mas é pecado, sim, comer sem agradecer. Porque pecado é toda e qualquer forma de desobediência à palavra de Elohim. E a palavra de Elohim é a Bíblia. E qualquer desobediência à Bíblia é pecado. E a Bíblia diz para a gente agradecer antes de comer. Nós vamos ver isso. Mas a primeira regra, por que eu não é pecado? Por que eu não posso comer sem dar graça? Seja um café da manhã, um almoço, uma janta. Eu já vi crente falar assim, sabe o que é? É que eu nunca agradeci lá em casa antes de comer e agora como é que eu vou começar isso? Não, continua errando. Não muda isso, não. Continua assim. A primeira regra é essa. Nós precisamos agradecer antes de comer para poder reconhecer que tudo pertence a Deus. E também o testemunho. Eu achei tão lindo. Uma vez eu no restaurante, sempre quando eu vou agradecer na frente de todo mundo no restaurante, eu só agradeço comigo. Falo, Senhor, muito obrigado por esse alimento, daí eu como. E uma senhora pegou, colocou o prato assim, cruzou a mão, baixou a cabeça, fez uma oração. Você via que a maioria do pessoal que ela fez aquilo olhou para ela. E foi um testemunho tão bonito. Claro, ela não fez oração gritando, pulando, como muitos avivados fazem aí. Não há necessidade disso. Ela só abaixou a cabeça, cruzou a mão, fez um pedido de bênção, agradeceu o alimento e comeu. Você via que pessoas ao redor perceberam aquilo. Foi um ótimo testemunho. Além de ela não ter pecado, porque se ela tivesse comido aquilo sem agradecer, é pecado. Se você conseguir comer antes sem agradecer, é pecado. Não há o que fazer, é o que está na Bíblia. Mas ainda ela deu um bom testemunho. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Lucas 22:19. Pergunto, se nem mesmo, está ouvindo, Marcos? Estou ouvindo. Marcos, está ouvindo? Se nem mesmo o Messias se alimentou sem dar graça, quem somos nós para comer sem dar graça? Imagina bem, você chega lá no céu e fala, Senhor, eu não entendi muito bem que tinha que sempre dar graça antes de comer. E fala, mas por um acaso, quando você abrir os evangelhos, alguma vez eu comi sem dar graça? Toda vez que comecei a comer, antes ele agradecia. Paulo não falou, sei de meus imitadores como eu sou de Cristo? Então, sim, comer sem dar graça, sem agradecer, é egocentrismo, ou seja, você está sendo egocêntrico, não agradecendo aquele que te deu a comida, porque do Senhor é a terra e tudo que nele existe, inclusive a comida que está em cima da sua mesa, e é pecado realmente, porque é uma desobediência à palavra de Elohim. Vamos lá? Tendo dito isso, tomou o pão e deu graças, e a Deus diante de todos. Então partiu e comeu. Tendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Então partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Depois de terem comido, até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio,
atirando todo o trigo ao mar. Atos 27, 35 a 38. Olha bem, o barco está afundando. Paulo e essas pessoas estão dentro desse barco, que afundou e partiu meio. No meio de toda aquela confusão, Paulo pega um pouco de comida que tem lá e fala, vamos comer para nos fortalecer. E antes de comer, mesmo com aquela tempestade, o barco naufragando, ele orou. Falou, mas Paulo, uma confusão daquela, a tempestade vindo partir o barco se jogava do lado, você ainda parou para orar antes de comer? Ele disse, claro, comer sem agradecer é pecado, eu não ia pecar. Por mais que estava naquele apuro. Então, essa desculpa, eu estava tão apurado no serviço, cheguei lá para comer, comi correndo e vim embora. Paulo orou no meio de uma tempestade, que ele sabia que aquele barco ia naufragar. Deus havia revelado a ele. Mas ele parou, orou antes de servir a comida. Então, nós não temos desculpa. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Mateus 6, 11. O que o Messias nos ensinou? Clamar ao Pai Celestial para que nos dê o pão de cada dia. Orar pelo pão, orar pelo alimento. Vamos lá? Pois tudo que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. 1 Timóteo 4, 4, 5. Como é que alguém pode ler um versículo desse, auto-explicativo como esse, e não entender que ele tem que orar antes de comer? Pela oração o alimento é santificado. Ou seja, se eu como sem orar, eu estou comendo um alimento que não foi santificado. Não houve o reconhecimento daquele que a quem pertence todas as coisas, inclusive aquele prato de comida que está na minha frente. Muito bem. Oração versus sacerdotal. O Senhor disse a Moisés, diga a Arão e a seus filhos, assim vocês abençoarão os israelitas. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Assim, eles invocarão o meu nome sobre os israelitas, e eu os abençoarei. Números 6, 22, 27. Pode ler os outros versículos. Até Pedro. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. João 17, 1, 2. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou, das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2, 9. Então, em Números capítulo 6, verso 22, como lemos, ele está fazendo a oração sacerdotal. Deus, o El Shaddai, orientando Moisés a orientar Arão, os grandes sumos sacerdotes, de como fazer uma oração sacerdotal. Depois nós vemos em João 17, o Messias fazendo uma oração sacerdotal, porque segue o rito da oração sacerdotal. Mas em Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, verso 19, diz que todos nós somos pedras vivas e sacerdotes reais. O que isso nos ensina? Na antiga aliança, necessitava do Cohen Agado, o sumo sacerdote, e do Cohen, o sacerdote, para estar orando pelo povo, para estar intercedendo, e principalmente o Cohen Agado fazendo a oração sacerdotal. Mas no Evangelho de João, nós vimos o próprio Messias agindo como sacerdote, como Cohen Agado. Lembrando que o Messias não foi sacerdote segundo a lei,
mas a Bíblia diz, a profecia diz que tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, porque segundo a lei tinha que ser da tribo de Levi, e Jesus, Yeshua, era da tribo de Judá. Então o sacerdócio dele não foi indicado pela lei, mas segundo a ordem de Melquisedeque. E o sacerdócio levita é transitório, mas o sacerdócio do Messias é eterno. E ele, ao nos chamar, através da carta de Pedro, de sacerdote, ele está dizendo que todos nós hoje podemos dirigir essa oração, uma oração sacerdotal, porque somos sacerdotes do Senhor, e não de um sacerdote levita, da linhagem levita, que é um sacerdócio transitório, temporário, mas do sacerdócio do Messias, o eterno sacerdote. Então, é importante entender. Tínhamos, sim, várias orações sacerdotais, não só essas, específicas. Mas hoje, segundo 1 Pedro 2,9, que foi lido, nós somos reino de sacerdote. Nós podemos clamar ao Senhor como sacerdote. Não precisamos ir atrás de um Cohen H, de um sumo sacerdote, para fazer uma braca, uma bênção. Oração versus apresentando queixa. Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim. Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu o venci. E os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Salmos 13, 1 a 6. O Salmo 13, o Salmo do salmista Davi, lembrando que temos vários salmistas, Asaf, Davi, Moisés, tem Salmos de Moisés, enfim. Mas aqui o Salmo 13 pertence ao salmista Davi. Davi aqui, ele deu uma verdadeira aula de como apresentar a queixa para Deus. Você quer aprender como você apresenta queixas para Deus em oração? A aula está no Salmo 13. Então, assim, olha, eu gostaria de receber uma aula de como apresentar queixas ao Todo-Poderoso. Salmo 13 é como se Davi tivesse falado assim, ó, senta aí que eu vou dar essa aula. É perfeito e didático. No Salmo 13, do 1, ele divide do versículo 1 a 2, e depois ele divide do versículo 3 a 4, e depois do 5 a 6. É uma apresentação de queixa perfeita. Vamos por parte para absorvermos essa aula. Vamos lá? Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, do contrário dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu o venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor. Não, Marcos, é para ler embaixo, não ler de novo isso. Ah, tá. Está embaixo. Ah, separou, eu não vi. Eu estou achando que é isso, embaixo. Então, vamos lá. Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? A apresentação da queixa. Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Salmos 13, 1 e 2. Então, no versículo 1 e 2, é a apresentação da queixa. Ele está mostrando a gente como apresentar as queixas. Então, no versículo 1 e 2, ele apresenta a queixa. Então, primeiramente, você vai se queixar com Deus de alguma coisa que está acontecendo na tua vida, faça a apresentação da queixa, como Davi fez. Segunda etapa. Olha para mim e responde. Senhor, meu Deus, da queixa. Ilumina os meus olhos. Do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu o venci. E os meus adversários festejarão o meu fracasso. Salmos 13, 3 e 4.
Então, no versículo 3 e 4 do Salmo 13, ele apresenta o motivo, os motivos da queixa. Dizendo, olha, Senhor, se o Senhor não me escutar, se o Senhor não me atender, os meus adversários vão me vencer, e eles vão zombar de mim, e eles vão zombar do meu fracasso, e eu carrego o seu nome. Então, o que ele está dizendo? Salmo 13, do versículo 1 e 2, ele faz uma apresentação, nos ensina a apresentar as nossas queixas a Deus. Se temos alguma queixa, algum problema, apresentamos a El Shaddai. Do versículo 3 e 4, ele não só apresenta as queixas, mas ele justifica, ele dá os motivos. Veja, ele diz, olha, eu estou apresentando isso ao Senhor, porque se eu for vencido, os meus adversários vão zombar de mim. Eles vão ser motivo de zombaria. Então, ele apresenta as queixas em 2 versículos, e mais 2 ele apresenta os motivos. Agora vamos ver a conclusão. Vamos lá. Fé. A fé dele. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Salmos 13, 5 e 6. Esse Salmo 13, ele é perfeito para nos ensinar a queixa. Todos os salmos são perfeitos, mas ele é perfeito para nos apresentar as queixas específicas para isso. É como o salmista Davi dissesse assim, ó, senta, eu vou dar uma aula para vocês de queixa. Então, ele primeiro apresenta a queixa a Deus, depois ele dá os motivos de sua queixa, mas no final, ele reafirma sua fé, dizendo, olha, de toda maneira, eu confiarei no Senhor, eu continuarei, ou seja, eu não estou aqui coagindo Deus. É isso que ele está dizendo. Eu não estou aqui te coagindo, Senhor. Eu não estou aqui dizendo que se o Senhor não me salvar, eu vou deixar de louvá-lo. Independentemente. Isso nos lembra de Abacuque. Ainda que a figueira não brote, ainda que falte, no da vida louvarei o Senhor. Então, o Salmo 13 é essa aula. Você primeiro apresenta as suas queixas, mas quando apresentar as suas queixas, não deixe de dar os motivos. Apresente a Deus os motivos. Olha, eu estou me queixando por causa disso, disso, disso. Segundo, reafirme a sua fé. Sempre acabe a apresentação das suas queixas, reafirmando, dizendo, não, Senhor, mesmo que o Senhor demorar a me atender, mesmo que quando o Senhor me atender a resposta seja não, minha fé continuará firme. Então, eu quero ter uma aula sobre como apresentar a queixa a El Shaddai. Salmo 13. Aqui está a aula. Resumidamente, todas as regras em meio a uma oração em apresentação daqui, das queixas. Perfeito. Então, vamos lá. 30. A oração do Messias. Se responde com, Pai, se queres, afaste de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe, então, um anjo do céu, que o fortalecia. Lucas 22, 42, 43. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Hebreus 5, 7. Então, Bíblia se responde com Bíblia. E é importante entender, porque essa é uma das orações do Messias mais distorcida. Quando o Messias disse, Pai, se possível, a parte de mim esse cálice, ele não estava pedindo para fugir da cruz. Pelo contrário, ele estava pedindo a cruz. Porque ele está pedindo para Deus livrar ele daquele sofrimento angustioso, porque ele ia morrer ali, humanamente falando. Ele tinha que livrar. E a Bíblia diz que ele foi atendido na hora, porque um anjo desceu e o consolou. E em Hebreus 5, 7, nós lemos que ele, nos seus dias, em lágrimas, suplicou e foi atendido. O único momento que ele clamou ao Pai e pediu pela sua vida e foi atendido foi no jardim de Getsemane, no jardim da prensa. Então, o que ele disse aqui? Muitos vão falar, ele está dizendo para o Pai livrar ele da cruz. De maneira nenhuma. Isaías 53, o Everest da profecia messiânica, ele veio para a cruz. Ele diz, Pai, tu sempre me atende. Seja feita a tua vontade, não a minha. É um jogo de palavra que, uma vez que a vontade do Pai é a mesma que a dele, ao fazer a vontade do Pai, estava fazendo a dele. Agora, nós temos que ter em mente que essa oração do Senhor Jesus foi atendida. Mas Deus não livrou, o Pai Celestial não livrou ele da cruz, mas ele não estava pedindo para fugir da cruz, ele não veio para fugir da cruz. Ele não veio para o último momento fugir da cruz. Mas vamos para a mente judaica, vamos para a cultura judaica. Se você tivesse um cordeiro perfeito,
mas faltando 1 segundo para o sacrifício. Você está diante do sumo sacerdote, você leva o teu cordeiro, ele avaliou, está perfeito. Na hora que o sacerdote fosse sacrificar, ele desse um infarto e morresse, esse cordeiro não serviria para o sacrifício. Então, eu estou com um cordeiro perfeito diante do sumo sacerdote. Ele aprovou. Quando ele levantasse o punhal, se ele fosse sacrificar, o cordeiro desse um infarto e morresse, ele dizia, olha, me desculpa, mas, infelizmente, seu cordeiro não serve para sacrifício. Porque 1 segundo antes de eu sacrificar, ele morreu. Eu teria que pegar outro. Então, o Messias está ali, suando sangue. Se ele morresse ali, ele não poderia ir para a cruz. Então, ele diz, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, esse sofrimento que ele estava ali. E aí, o Pai Celestial atende ele na hora. Manda um anjo, e Hebreus deixa muito claro. Lê novamente Hebreus 5:7, Marcos. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, àquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Aquele que podia o livrar da morte, que ele ia morrer naquele momento. Ele não pediu para livrar da morte da cruz. Da morte da cruz, ele não foi livrado. A Bíblia diz que ele foi livrado, mas ele não foi livrado da morte da cruz. Mas ele não estava pedindo para fugir da cruz. Dizer que o Messias estava pedindo para fugir da cruz é uma contradição com a profecia messiânica. Então, nós temos que tomar muito cuidado quando nós vamos fazer determinadas afirmações sobre a Bíblia. Porque há daquele que o ensina erradamente. Ensinar a palavra de Deus é ter uma responsabilidade muito grande. Se estuda 100 vezes um texto para explicar um. Uma das ditado rabínico é: cada texto que você vai falar, se estuda 100 vezes e se ensina uma. E é justamente isso. Tá? Bom, vamos parar aqui que já vai para a próxima aula. Isso. Vou fechar aqui.